Ei, você mesmo. Eu tô falando com você. Tudo bem. Bom, você tá aqui para estudar física na Netflix? Estudar física, Netflix, tudo bem que física é legal, mas na mesma frase? Isso parece meio impossível, não? Ah, que ótimo, seus problemas acabaram. Aqui nós vamos te ensinar um pouquinho mais de física, sobretudo alguns conteúdos de cinemática. A aula de hoje é sobre o assunto de movimento circular uniforme. Então, senta em um lugar confortável, pega alguma coisa para comer, algo leve para não engordar e vem com a gente. Você se acomodou? Ah, que bom que acomodou, fico feliz. Bom, vamos começar então. O objetivo de se estudar o movimento circular uniforme é entender o comportamento dos vetores velocidade e aceleração de uma partícula, que descreve um trajeto circular. Para isso, estabelecer uma relação entre o raio do trajeto, período do trajeto, uma volta, velocidade e aceleração. Vejamos. Se um corpo se move em uma trajetória circular, descrevemos esse movimento como movimento circular. Daí vem o nome. Se o corpo se move em uma velocidade v, chamamos de movimento circular uniforme. Embora a velocidade seja constante nesse tipo de movimento, há uma aceleração, pois a velocidade está mudando de direção constantemente, como na figura abaixo. Como você pode ver nas figuras abaixo, toda vez que o vetor velocidade muda de direção, há, obrigatoriamente, a existência de um vetor aceleração. Esse vetor aceleração sempre apontará para o centro. E uma curiosidade importante, lembre-se, o vetor aceleração e o vetor velocidade formam um ângulo de 90 graus entre si, o famoso ângulo reto. Enfim, como o vetor aceleração sempre aponta para o centro, o vetor velocidade, por sua vez, é sempre tangente à trajetória. Durante o movimento, o módulo dos vetores de aceleração e velocidade se mantém constantes. Porém, sua orientação varia continuamente. A velocidade, por sua vez, está sempre na direção tangente, a circunferência, e tem o mesmo sentido que o movimento. A aceleração, como visto anteriormente, está sempre na direção radial e aponta para o centro da circunferência. Por isso, a aceleração no movimento circular uniforme é chamada de aceleração centrípeta, como pode ser observada na figura acima. Até agora, tudo bem? Que bom. Eu também não estou sozinho. Para passar os famosos néctares supremos, eu vou contar com a ajuda de dois colegas ilustríssimos. Por favor, Elisa, continue. Bom, pessoal, meu nome é Elisa e irei explicar sobre a força centrípeta. Iremos primeiro falar um pouco sobre a aceleração centrípeta. Essa aceleração está relacionada à direção e está presente quando o corpo está fazendo alguma curva. Ela recebe esse nome pois está sempre na direção radial e aponta para o centro da circunferência. Então, centrípeta significa que busca o centro. Assim, o vetor aponta para o centro da circunferência ou para o arco da circunferência, dando origem à aceleração centrípeta. Nesse caso, tem-se duas fórmulas, a fórmula da aceleração centrípeta e a fórmula do tempo que a partícula leva para descrever uma circunferência completa. Além disso, é bom lembrar que quanto menor o raio, maior a aceleração. A fórmula do módulo da aceleração é dado por velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Já a fórmula do tempo é dado por 2 vezes π vezes o raio dividido pela velocidade. Agora que você já sabe sobre aceleração centrípeta, vamos examinar um exemplo de força centrípeta. Imagine você está sentado no traseiro de um carro que está em alta velocidade até que o motorista faz uma curva brusca para a direita e o carro descreve um arco de circunferência. Automaticamente, você escorrega para a esquerda e fica comprimida contra a porta do veículo durante o resto da curva. Enquanto está fazendo a curva, o carro possui uma aceleração dirigida ao centro da circunferência, ou seja, o carro está em movimento circular uniforme.
E de acordo com a segunda lei de Newton, deve haver uma força responsável por essa aceleração, e esta força também está direcionada ao centro da circunferência, chamando essa força de força centrípeta. Nesse caso, a força centrípeta é a força de atrito da estrada sobre os pneus, e é graças a ela que o carro consegue fazer a curva. Então, para descrever o movimento circular uniforme junto com o carro, também deve haver uma força centrípeta agindo sobre você. Entretanto, a força centrípeta de atrito exercida pelo assento não foi suficiente para fazê-lo acompanhar o movimento do carro. Assim, o assento deslizou por baixo de você até ela se chocar com a porta esquerda do carro, que forneceu a força centrípeta necessária para fazê-lo acompanhar o movimento circular uniforme do automóvel. Ah, pessoal, é importante ressaltar que a força centrípeta não é um novo tipo de força. O nome centrípeta simplesmente indica a direção da força, nesse caso no centro da circunferência. Então, ela pode ser uma força de atrito, uma força gravitacional, a força exercida pela porta ou qualquer outro tipo de força. E uma observação: uma força centrípeta acelera um corpo, modificando a direção da velocidade desse corpo sem mudar sua velocidade escalar. Agora que você já viu a teoria de força centrípeta, você deve estar se perguntando: ah, mas tem alguma fórmula assim como a aceleração centrípeta? E a resposta é sim. A fórmula do módulo da força centrípeta é dado por massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Até aqui, tudo tranquilo, né? Então, iremos iniciar o movimento circular uniformemente variado. Esse movimento ocorre quando a velocidade angular do corpo varia constantemente com o tempo, ou seja, a rotação ocorre na presença de uma aceleração angular. As equações utilizadas neste movimento são similares às usadas no movimento circular uniforme. Desse modo, a velocidade angular é determinada pela fórmula velocidade angular inicial mais aceleração angular vezes o tempo. Já a fórmula da aceleração angular é fornecida pela variação da velocidade angular dividida pela variação do tempo, o que lembra muito a forma da velocidade média. E o deslocamento angular do corpo é a medida da variação do ângulo θ em radianos para uma dada velocidade angular inicial e para uma aceleração angular. E para calcular o deslocamento, utiliza-se a equação velocidade angular inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Parando para analisar, percebe-se que essas fórmulas lembram muito as fórmulas do movimento uniformemente variado. E agora que você já aprendeu sobre tudo isso, o Henrico irá fazer os exemplos. Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente vai resolver alguns exercícios sobre movimento circular. Eu vou ler o enunciado para vocês e aqui a gente vai anotando as informações principais. Beleza? O primeiro exercício é: em um parque de diversões, uma mulher passeia uma roda gigante com 15 metros de raio. Como está aqui, raio é igual a 15 metros. Completando 5 voltas em torno do eixo horizontal a cada 5 minutos. A cada minuto, perdão. Então, ela é 5 voltas por minuto. Então, ela realiza 5 voltas por minuto. E daí ela quer saber na letra A: qual é o período do movimento? A gente pode descobrir que ela dá 5 voltas em 1 minuto. 1 minuto equivale a 60 segundos. Ok? E o período do movimento, a gente quer saber quanto tempo demora para dar, no caso, uma volta. Então, vamos colocar aqui uma volta, e por regra de 3 simples, a gente descobre que t é igual a 60 quintos, portanto, o período do movimento é igual a 12 segundos. Ok? Agora vamos para a letra B. A letra B ele pede qual é o módulo da aceleração centrípeta no ponto mais alto. Primeiro, a gente tem que descobrir qual é a velocidade lá naquele ponto. A gente sabe que a velocidade pode ser encontrada por velocidade igual a ΔS sobre ΔT.
Esse ΔS a gente pode considerar como sendo 2π vezes o raio dividido ali pelo período, ok? Então vamos substituir, é 2π vezes 15 dividido por 12, ou seja, a velocidade então é aproximadamente 7,85 metros por segundo. Só que ainda tem que achar a aceleração centrípeta. A gente sabe que a aceleração centrípeta é dada pela velocidade ao quadrado sobre o raio. Daí fica fácil, a gente substitui a velocidade que a gente encontrou ali em cima, 7,85 ao quadrado, e divide pelo raio, que é 15, e a gente encontra ali uma aceleração centrípeta de aproximadamente 4,1 metros por segundo ao quadrado. Então vamos para a letra C. A letra C, qual é o sentido da aceleração centrípeta no ponto mais alto? Vamos desenhar aqui. A força centrípeta sempre aponta para o centro da circunferência. E a aceleração centrípeta é o mesmo. Ela acompanha o sentido, mesmo sentido e mesma direção da força centrípeta. No caso da força resultante também. Mas enfim, então, como a aceleração centrípeta aponta sempre para o centro, no ponto mais alto, que é esse daqui, ela vai apontar para baixo. Ok? Vamos para a letra D. A letra D, ela pede qual é o módulo da aceleração centrípeta no ponto mais alto. No ponto mais baixo. Agora no ponto mais baixo, perdão. Então, vamos desenhar aqui. Ele quer saber o ponto mais baixo. A gente sabe que a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro. Então, nesse caso, ela está apontando para cima. E a gente sabe que a velocidade e o raio é constante. Ele falou no enunciado que não muda. E como a aceleração centrípeta é dado pela velocidade e pelo raio, a aceleração centrípeta não muda. Ou seja, é a mesma que a gente encontrou na letra B, que é 4,1 metros por segundo ao quadrado. E a letra E é perguntando qual é o sentido da aceleração centrípeta no ponto mais baixo, que a gente fez aqui, ou seja, é para cima. Esse foi o exercício 1. Muito obrigado. Opa, pessoal, agora vamos para o exercício 2. Vou ler o enunciado aqui para vocês, é um pouco grande, mas daí eu vou anotando as informações aqui, beleza? Os pilotos de avião de caça se preocupam quando têm que fazer curvas muito fechadas. Isto ocorre devido ao fato do corpo do piloto ficar submetido à aceleração centrípeta, com a cabeça mais próxima do centro de curvatura. Essa situação faz com que a pressão sanguínea no cérebro do piloto diminua, o que pode levar à perda das funções cerebrais causadas pela hipóxia. Quando o módulo da aceleração centrípeta é 2g ou 3g, onde g é o valor da aceleração da gravidade, o piloto se sente pesado. Por volta de 4g, a visão do piloto passa para preto e branco e se reduz à visão de túnel. Considere a situação de um piloto de caça cuja aeronave inicia um ciclo horizontal com velocidade VI, velocidade inicial, igual a 400i mais 500 J metros por segundo. E 24 segundos mais tarde, então vou colocar aqui o tempo, 24 segundos, completa metade do ciclo horizontal com uma velocidade, que é velocidade final, igual a menos 400i e menos 500J metros por segundo. Beleza? E a partir dessas informações, podemos afirmar que o módulo da aceleração centrípeta em unidade de g, que ficou submetida à cabeça do piloto, foi d. Então, ele quer saber a aceleração centrípeta, certo? Primeiramente, a gente tem que manipular, já que a gente não tem qual é o raio. Então, a gente vai ter que
manipular algumas expressões. A primeira expressão é A igual a aceleração centrípeta, né? Vou colocar aqui, é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. E também temos a outra, que é velocidade é igual a 2πr, que vamos supor é o ΔS, dividido pelo tempo, período no caso. As duas têm raio, porém, a gente não sabe o raio, então a gente tem que substituir uma na outra. Eu vou isolar o raio a partir dessa daqui, daí fica que o raio é igual a velocidade vezes o período, dividido por 2π, beleza? E daí eu vou substituir essa aqui, fechou? Então temos que a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre 1, dividido por Vt, sobre 2π. Corto esse V com esse V, nós temos que a aceleração centrípeta é igual a 2πv dividido pelo período, ok? E agora a gente sabe a velocidade, vamos dizer assim, no eixo x e no eixo y. Portanto, a gente agora tem que descobrir, vamos supor, qual é a velocidade em módulo. Então a gente vai fazer a velocidade inicial é igual a raiz de 400 ao quadrado mais 500 ao quadrado. E essa velocidade inicial vai ser de aproximadamente 640,31 metros por segundo. Fechou? E daí agora a gente pega essa velocidade, a gente tem o período, aqui é o T1, certo? E a gente substitui nessa fórmula aqui. Então a aceleração centrípeta é igual a 2π vezes a velocidade 640,31 sobre o período. Tem que tomar cuidado que a gente sabe que meia volta é 24 segundos. Então uma volta completa é o dobro, 48. Fechou? E isso aproximadamente vai dar que a aceleração centrípeta é igual a 83,81 metros por segundo ao quadrado. Mas ele pediu em termos de G, não em metros por segundo. Então a gente tem que transformar. A gente sabe que a aceleração da gravidade, ou seja, 1G, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente quer saber quanto em termos de G é 83,81 metros por segundo ao quadrado. Então a gente sabe que isso é aproximadamente 8,6 G. Então essa é a resposta do exercício 2. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui fazer o terceiro e último exercício agora. Vou ler o enunciado aqui para vocês e a gente começa. Um ponto material move-se em MCUV, que é uniformemente variado, com velocidade angular inicial de 0,5 radiano por segundo. Beleza? E então passa a acelerar a 0,5 radiano por segundo ao quadrado. Então a gente tem que a aceleração é igual a 0,5 radiano por segundo ao quadrado. Beleza? Durante 1 segundo. Então a gente tem que o tempo é igual a 1 segundo. Sendo o raio de sua trajetória igual a 5 metros. Então a gente sabe que o raio é igual a 5 metros. Determine, vamos lá para a letra A. A letra A é para determinar a velocidade angular nesse ponto material ao final do tempo de 1 segundo. A gente tem pela forma que a velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração vezes o tempo. Beleza? E a gente quer descobrir isso aqui. A gente sabe o W0 é 0,5. A aceleração também é 0,5 e o tempo é igual a 1. Portanto, a gente sabe que a velocidade angular final é igual a 1 radiano por segundo. Agora vamos para a letra B. A letra B pede para a gente
o deslocamento angular sofrido por esse ponto material durante o tempo de 1 segundo. Então, a gente quer saber esse deslocamento angular. E a gente tem essa fórmula aqui, né? Que é W0 mais W dividido por 2, uma média ali. E daí vamos substituir os valores. A gente quer saber esse deslocamento angular. O tempo a gente sabe que é 1 segundo. A velocidade angular inicial é 0,5. A final é 1. Divide por 2. A gente acaba tendo que esse deslocamento angular é de 0,75 radianos por segundo. Ok? Agora vamos para a letra C. A letra C pede o deslocamento escalar, agora escalar, sofrido pelo ponto material. A gente sabe que o deslocamento escalar pode ser dado por ΔS, que é o deslocamento escalar, igual ao deslocamento angular, vezes o raio. Então, ΔS é igual a 0,75 e o raio é 5 metros vezes 5. A gente acaba tendo que o ΔS é igual a 3,75 metros. Esse foi um exercício sobre o movimento circular uniformemente variado. Muito obrigado.